Meus queridos irmãos, então é chegado o momento de nós elevarmos os nossos pensamentos a Deus e primeiramente agradecer ao nosso querido amado Mestre por mais essa grande oportunidade de nós estarmos aqui para compreender um pouco mais a nossa evolução, para compreender um pouco mais o nosso dia a dia, que levamos esse conhecimento para os nossos irmãos e para nós também, sempre com amor e por amor. Que assim seja. Que assim seja. Que todo mundo expanda agora o amor que existe no seu coração, lembrando de coisas boas da sua família, das coisas que fazem o coração de cada um aqui pulsar, cenas bonitas, flores, paisagens, sorriso de crianças. Imagine coisas boas para criar uma linda egrégora aqui de energia da paz, de luz, para que tudo corra majestosamente. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. O alimento desse dia dá-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. O alimento desse dia dá-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, eu quase me esqueci que o teu amor zela por mim, que o teu amor zela por mim, e seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. A gente sempre, na maioria das vezes, esquece que Deus nos ama infinitamente e que está ao nosso lado.
Hoje eu vou ler um poema que está no livro Poetas Redivivos de Francisco Cândido Xavier. Ele fala assim: conversa em casa. O suor da paciência encontra luz por remate. Não há aprovação difícil. O medo é que nos abate. Conserva-te nobre e simples, para que o bem não se torça. Muitas vezes a ingenuidade é o grande sinal de força. Vencestes? Trabalha sempre, sem detenção no passado. O herói que vive da fama é um vivo morto enfeitado. No que tange a confidência, fala com Deus a tua prece. Quem melhor guarda um segredo é aquele que desconhece. Cultiva a reta intenção. Entra em tua própria defesa. Mesmo vítima do engano, sinceridade é a grandeza. Onde tens o coração, retém o teu próprio tesouro. O dinheiro que escraviza é a dura algema de ouro. Compra, guarda e ajunta livros, mas estuda dia a dia. Montar a biblioteca não mostra sabedoria. Perdoa e ajuda amparando, como as terras generosas, que dão em troco de estrume, pão, bênçãos, vida e rosa. Escrito por Cassimiro Cunha, no livro Poetas Redivivos. Eu achei, quando eu vi esse poema, eu achei ele muito... É aquilo que nós precisamos saber. Nós precisamos saber que não tem, que as nossas dificuldades, elas se tornam maiores porque nós as tememos, porque nós temos medos, porque nós não confiamos plenamente. Que a nossa simplicidade e ingenuidade que é a nossa força. Não é aquilo que a gente enfeita, é que é forte, é aquilo que a gente deixa simples e singelo. Que confidência, quando a gente fala os nossos planos, quando a gente diz, normalmente não é uma coisa legal, porque aquele que guarda segredo é aquele que desconhece o teu segredo. Porque não existe segredo a 2, 3, 4, não existe. O segredo é segredo quando é só você que sabe. Onde tens o coração está o teu tesouro. E que a nossa maior grandeza é a sinceridade. Aqui fala também no poeta que não basta ler, estudar. Se nós não mostrarmos sabedoria, não adianta conhecimento. Ele não pode vir sozinho. E no final, perdoa, para que você troque o seu estrume, aquilo que você faz de ruim, por bênçãos, vidas e rosas. Eu acho fantástico. Às vezes a gente tem umas coisas tão simples, com tanta riqueza de sabedoria. E não adianta esse livro ali na estante se ninguém ler e interpretar. Se não tiver sabedoria para compreender essas palavras, seria apenas um poema sem nexo. Com certeza. E como ele disse mesmo, né? Do que adianta empilhar um monte de livro, se não aproveita a sabedoria do que eles possuem. E nem todos nós estamos preparados para receber todas as informações. Cada um de nós está num estágio evolutivo. Então, aquilo que para mim é óbvio, para o outro não é. Para aquilo que para mim é simples de compreender, para o outro não é. Então, nem tudo que nós lemos, ouvimos, é compreendido por nossa mente. Nós temos a compreensão a partir de quem somos, a partir daquilo que nós produzimos, do nosso conhecimento. Então, aquilo que eu acho lindo e maravilhoso, para você, pode ser apenas um poema. Quantas pessoas ali já passaram naquela estante, viram esse livro, abriram, mas não se interessaram pelo conteúdo? Ninguém emprestou esse livro até hoje. E olha que palavras riquíssimas que tem aqui dentro. Num poema que eu li, a riqueza, na página 48 e 49, no poema 24, lindo, maravilhoso, que fala de uma forma singela o que nós devemos fazer. Mas não adianta só ler, senão absorver e transformar isso em prática. Perfeito.
Porque se não fizermos, se só fizermos a leitura, achar lindo, maravilhoso, compreender, mas disso não fizermos uso, ou mudar certos aspectos, né? Por exemplo, como ele disse, que não adianta ter um monte de livros e você formar uma biblioteca, mas não servir para nada. Porque a sabedoria, ela também está, a gente aprende com as nossas ações. E eu acredito que nós aprendemos muito mais com os nossos estudos de caso do que propriamente dito com aquilo que a gente vê. Quando nós analisamos, pensamos, nossa, como a gente compreende melhor as coisas do que se nós tivéssemos lido altas teorias, né? Com certeza. Uma ótima noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, se sintam muito bem. É um momento maravilhoso de a gente poder expandir as nossas consciências, abrir as nossas mentes, olhar novos horizontes. Colocar o que a Eliane falou, conhecimento na prática interior nossa, não só de fora, mas transformar dentro. Só se muda quando se muda dentro. A gente pode até absorver um monte de coisa fora, mas só vai ter resultado quando a gente começar a transformar de dentro para fora. Você absorver aquele conhecimento e começar a ser aquele conhecimento. Você conversa sobre amor, então você começa a amar. Você começa a amar a natureza, os animais, tudo que você vê no dia, os seres humanos. Então você começa de formas diferentes exercitar o que se aprende aqui. E esta é a forma de se descobrir, é a forma de começar a ver um mundo de uma forma diferente. E agora me veio na mente, eu não sei se muitos aqui já assistiram aquele filme Alice no País das Maravilhas, é um filme de 2010, tem o Johnny Depp, e é um filme bem interessante. Assisti o desenho também, tudo. A Alice, no filme, é alguém que desperta. Se alguém assisti-lo, vai ver como ela nota a natureza, como ela defende os animais, como ela não tem vontade de aniquilar nem o ser vivo, porque ela se sente integrada à vida. Já a vilã do filme, ela quer mais ser temida do que amada. Ela desdenha os demais, odeia, quer tudo aos seus pés, faz dos outros o seu utensílio. Quer satisfazer as suas necessidades, não importando quem esteja ao lado dela. São escravos dela e ela não se importa com nada disso. E isso também é a visão dos seres ambiciosos, daqueles que só se importam consigo mesmos, aqueles que ainda não despertaram, que veem o mundo como matéria e não como energia. Quando a gente começar a ver o mundo como energia, a gente vai se sentir integrado à mesma energia do planeta. Você não vai ver, digamos, um outro ser e vai se deparar e pensar, ele é um outro. Você vai perceber que ele é uma extensão de você mesmo. Porque se você causa dano a alguém, você está causando dano a si mesmo. Por isso existe a lei de causa e efeito. É como um bumerangue. O bumerangue, quando você arremessa ele volta, não volta? Você joga e ele tende a retornar. Então, quando você pratica uma má ação, algo ruim, você passa a perna em alguém, você machuca, você violenta, você agride, você dá um tapa. Aquele bumerangue foi lançado. E ele, depois de um tempo, se magnetiza e cria o retorno do que foi causado. Por isso nós somos os senhores do nosso destino. Só que é o seguinte, a misericórdia divina permite que, por meio das nossas ações, aquele bumerangue possa diminuir a intensidade dele. Pode ser que uma corrente de vento pegue aquele bumerangue e faça com que diminua a intensidade com que ele vai voltar. E então a forma com que você arremessou, ele venha bem mais leve e você consiga pegá-lo sem nenhum dano, ou o menor dano possível, dependendo das ações que cada um aqui pratica no seu dia a dia. O que nós estamos praticando? O quanto de bem estamos causando ao próximo? O quanto de bons pensamentos temos desejado aos nossos irmãos, ao nosso planeta, aos mais necessitados, aos enfermos, aos doentes, aqueles que não têm capacidades financeiras de poder sustentar-se a sua família dignamente? Que tipo de pensamentos emanamos diariamente? Será que nos importamos?
Ou será que só se importamos com a nossa despensa bem carregada de alimentos e não emanamos um mínimo de pensamento em prol daqueles mais necessitados? Por exemplo, aqueles da própria cidade nossa que perderam seus lares, estão desabrigados ou talvez estejam ainda com seus telhados aí abertos e se cair chuva estão sujeitos aí, talvez perderam bens materiais. Esses pensamentos devem ser emanados e hoje o nosso capítulo vai falar a respeito disso, porque aquele que emana um bom pensamento pelo próximo também colhe seus frutos. Joga um bumerangue, só que um bumerangue que será uma boa colheita. Uma colheita de que, se você deseja o bem do próximo, o que você vai colher? Qual é o bumerangue que você lançou? Nós estamos lançando muitos bumerangues na nossa vida, no nosso dia a dia, com as pessoas que trabalham conosco, com a nossa família, com o nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nossos filhos. O tipo de pensamentos e sentimentos que cada um emana aqui. Por isso, cada um deve escolher muito bem o bumerangue que vai lançar, porque está lançando, mesmo que não saiba disso. Por mais que não tenha conhecimento a respeito disso, está lançando e vai aprender de alguma forma, seja no amor ou seja na dor, com a violência do bumerangue, com o seu retorno destrutivo, ou então com a sutileza do amor e do perdão e da misericórdia divina, atenuando as nossas faltas, atenuando o mal que causamos também. Por isso é tão necessário que cada um aqui esteja consciente de quem é. O que sou eu? Porque não adianta a gente apontar de onde veio o prejuízo. Veio um prejuízo do meu vizinho, ele me atacou, ele gritou comigo. Não olhe para ele. Olhe o que causou aquilo dentro de si. Porque o bumerangue voltou através de alguém que lhe está causando algum dano. Alguém que você fez a mesma situação. Então, cada um aqui deve refletir sobre o que ocorre na sua vida para ter novas ações e novos bumerangues meritórios perante a divindade. E a gente só vai saber o que jogar de bumerangue se a gente estiver bem acompanhado. E a única forma de cada um aqui estar bem acompanhado é através da comunhão com Deus. É de estar unido às forças divinas, às forças do bem, os emissários da luz, os espíritos da luz, os governantes deste planeta, aqueles que dirigem este plano de vida nosso, que estão aqui, disputando a atenção conosco, com aqueles que querem o nosso mal. E quem decide quem vamos dar ouvidos somos nós. Nós somos os seres que vão escolher entre o bem e o mal. Você falou da Alice ali, e você terminou a frase dizendo: nós vamos escolher entre o bem e o mal. Alice, no País das Maravilhas, tem momentos em que ela se sente pequena, precisa ficar pequena para poder realizar alguma coisa, e de repente ela precisa crescer muito. E assim na nossa existência, na nossa vida também cotidiana, nós também nos sentimos como Alice. Às vezes nós nos sentimos pequenos diante de uma situação, e às vezes nós nos sentimos enormes diante de outra, da mesma situação. Nós nos vamos sentir de acordo com aquilo onde está o nosso coração, onde está a nossa necessidade. Nós nos angustiamos. Eu estou vivendo uma situação em que as pessoas estão sendo grosseiras comigo. Eu estou sendo amável, mas as pessoas estão sendo grosseiras comigo. Em que momento da minha existência essa agressividade foi jogada por mim, como esse bumerangue? Em que momento da minha existência estão me ignorando? Eu estou falando e estão me ignorando. Em que momento da minha existência a ignorância chegou até mim? Em que momento que o bumerangue do desprezo, do passar a perna foi jogado por mim? Nós jogamos e não percebemos. Nós fizemos as coisas e não percebemos que estamos fazendo ao longo da nossa existência, porque é um plantar e colher, um plantar e colher, um plantar e colher. Nós temos a sintonia, a nossa sintonia, ela vai acontecendo e nos lugares onde nós vamos recebendo exatamente aquilo que está em nosso entorno, que nós estamos emanando. Muitas vezes a gente diz assim: mas eu rezo tanto, mas eu peço tanto. Talvez
Aquilo que você pense com muita força aqui, ela não está com força aqui dentro. Porque, como disse a canção, eu me esqueci que o teu amor zela por mim. Porque a gente esquece. Porque a gente sente o amor aqui, na nossa mente. Nós sentimos, mas de verdade, se a gente sentar e relaxar o corpo, a gente vai ver que ele não está aqui. Porque na primeira balançada do barco, a gente já fica apavorado. Aí o barco está balançando e a gente vai correndo para lá e para cá, para que o barco se harmonize. Quando o que nós devemos fazer é sentar no meio e nos acalmar. Porque o nosso correr para lá e para cá é que está fazendo o nosso barco balançar mais ainda. Então vamos lá. Me acalmei e vou ter uma visão mais ampla do que eu quero de verdade. Porque às vezes a gente está tão focado no problema que daí a gente fica, Senhor, esse problema, esse problema, esse problema. Mas a gente não para, não respira e diz, tá, vou sair do problema, eu vou ficar para o lado de cá, eu vou fazer como Alice. Agora eu vou ficar pequenininho para observar o problema. Não consegui enxergar o ponto. Então agora eu vou ficar grande para daí olhar o problema de cima. Quando nós fizemos esse recurso de olhar de verdade, estando fora, saindo do foco, nós conseguimos ver muito melhor os problemas. Nós conseguimos fazer como a canção. A gente consegue perceber que Deus zela por nós, que Ele nos ama e zela por nós. É confiar plenamente, sem duvidar em nenhum momento disso. Porque essa dúvida, essa atração de pessoas nos ofendendo, é nossa. É nossa. E isso eu tenho um exemplo bem claro sobre isso. No momento em que quando fiz a primeira cirurgia, eu estava plena, confiante, tudo, fui tranquila no hospital. Todas as pessoas me trataram, as mesmas pessoas, me trataram super bem. Na segunda vez, eu já estava deprimida, triste, aborrecida de ter que voltar mais um tempo para o hospital, fazer mais uma outra cirurgia. Eu estava muito mal. O que aconteceu? Me trancaram dentro de um quarto porque não estavam suportando o meu cheiro. Me trataram super mal, me abandonaram, me deixaram sozinha. Mas era o quê? Era a minha sintonia. Eu estava tão triste e chateada de ter que retornar, que quem estava sintonizado... E na negatividade era eu. Eu peguei todas as enfermeiras de mau humor. Eu peguei todos os pacientes de mau humor. E eram pessoas que já estiveram comigo. As enfermeiras que me atenderam foram as mesmas que me atenderam anteriormente. Mas naquele momento estavam de forma agressiva comigo. Porque era a minha sintonia que estava. Naquele momento, a Eliane não era a Eliane da primeira. Era uma outra Eliane. E quando eu compreendi isso, daí eu tive que ir para o eu falei, opa, vamos mudar o setor. Por isso, cada um aqui tem que estar consciente do que está pensando, do que está sentindo. E cuidado com o medo, como foi até falado na poesia, porque daquilo que você teme, daquilo que você sente medo, é aquilo que você está atraindo para a sua vida. Porque o medo é um sentimento que você está emanando. E o que cria a realidade é o sentimento. Então, se você emana sentimento de medo, você está criando exatamente aquilo que você não quer. Até o momento que a gente descubra que nós mesmos temos o potencial de criar a nossa realidade e o que cria é esse sentimento. Por isso aqui eu sempre friso a ideia de que agradeçam tudo aquilo que vocês querem em abundância na vida, por mais que não tenham. Por mais que não tenham, pode ser imaginado o que quer e agradecer pelo que quer. Assim você cria uma realidade da qual você está emanando um sentimento de gratidão. Inclusive, nas cartas de Cristo, o mestre, antes de curar, ele já agradecia pela cura antes de fazê-la. Já agradecia por curar antes de ir e impor as suas mãos e curar. Já agradecia, mostrando que o que cria a realidade é o sentimento que se emana. Se você gosta da reunião com a sua família, agradeça a reunião com a sua família. Se você gosta do alimento que você está comendo no seu almoço, agradeça o alimento. E o mais interessante, se você não está comendo no almoço e lhe falta comida, se você agradecer, mesmo não tendo comida,
pelo alimento, por mais que você não tenha, o alimento vai ser criado para que você tenha, porque você está grato. Agora, se você reclama, se você amaldiçoa, porque você não tem, o que você acha que você estará criando? Por isso, é tão necessário. Nós somos crianças aqui, a gente ainda não sabe criar o tipo de realidade que a gente quer, porque nós somos falhos, nós pensamos mal, muitas vezes somos invejosos, cobiçamos, temos raiva, temos sentimentos ruins sobre os demais, mas estamos aqui aprendendo. Por isso somos crianças, mas se a gente começa a despertar que nós criamos a nossa realidade, a gente começa a puxar os freios, principalmente quando a gente percebe que não está bem, que a nossa consciência não está boa, que nós estamos baixando a nossa frequência e começamos a lembrar dos tempos quando estamos elevados, quando a natureza fala conosco, quando nós estamos cumprimentando os demais com amor, quando estamos com um sorriso nos rostos, quando a vida é bela. E então, quando a gente se lembra disso, a gente sabe quando a gente está bem e quando não está bem. E a gente pode recorrer a Deus quando não estivermos bem, pedindo seu apoio, me ajuda, eu não estou bem, eu estou nervoso, eu não estou nem eu me aguentando a mim mesmo. Então me ajude a poder voltar a minha consciência àqueles pontos quando eu sei que eu estou bem. E isso cada um tem o seu modo de agir. Tem gente que gosta de uma música favorita, algum meio. Tem gente que gosta de fazer exercícios, faz com que se concentre, volte ao seu estado de presença, de bem-aventurança, de paz de espírito. Cada um tem os seus meios de poder voltar ao seu equilíbrio. Que cada um aqui deve conhecer-se o que gosta. Cada um sabe o que gosta. E que seja bom, claro. Hoje nós vamos continuar a leitura e diálogo a respeito das forças do bem, o livro do Diamantino Coelho Fernandes, que é o diálogo dos livros que compõem a nova ordem de Jesus. Diz que a nova ordem de Jesus é como um novo estabelecimento na Terra das diretrizes do novo milênio, das novas raças que virão para a Terra, das novas consciências e consciências de outros orbes que pousarão na Terra na era de ouro do planeta. Então este planeta, alegrem-se, está começando a mudar, e mudar para melhor. Por mais que a gente veja a guerra nos noticiários, não olhem para isso. Isso é o que está a ponto de acabar. É o que está a ponto de ter um fim. É o que já não existirá mais no planeta. E a nova era será a era do amor. A era de uma família. Planeta Terra será uma família, uma só. Tudo será de todos. Todos saberão que são espíritos e que estão de passagem. E qual é o seu objetivo aqui? Adquirir luzes para o seu espírito. Ter a sabedoria espiritual, desenvolver o seu intelecto, aprofundar-se nas inteligências e também desenvolver o seu amor incondicional por tudo e por todos. Você não vai mais esperar o retorno de ninguém. Você somente vai amar sem esperar nada em troca. Este é o nível de amor que todos terão aqui. Ninguém vai mais esperar nada em troca. Simplesmente amaremos. Esse é o amor incondicional. E o irmão Tomé diz o seguinte, relembrando que semana passada a gente estava falando das duas forças, as forças do bem e as forças do mal, dependendo da sintonia que cada um aqui emite, atrai ou as forças do bem ou as forças do mal. E digamos, as forças do mal são espíritos errantes, ignorantes, ainda muito dentro das paixões, dos vícios e das perniciosidades, das baixezas moral, na ignorância, porque o mal é a ignorância, porque o espírito que sabe, ele não é mais mal, porque quando ele descobre e vive aquele saber, ele percebe quanto foi ignorante de permanecer na maldade. E quando nós falamos de saber, nós não estamos falando de saber intelectual, nós estamos falando de saber, do saber da moralidade, do saber, do conhecer, porque tem muitas pessoas que têm um conhecimento fantástico, mas ainda é um saber, um conhecimento de leitura,
que vai muito além da nossa própria capacidade, mas que moralmente ainda nem sequer amadureceu, que ainda está em estado de desequilíbrio, que usa esse conhecimento para criar coisas e proporcionar dificuldades aos outros, né? Criar sistemas que prejudiquem as outras pessoas. Então, ainda tem muita gente que está aprisionada apenas ao conhecimento literário e não o conhecimento moral, que são dois tipos de saberes: o intelectual e o moral. Aquele eu, que sou como pessoa, como humano, como ser divino, como parte da divindade, como um habitante da casa de Deus, né? Esse eu. E o irmão Tomé diz o seguinte, continuando da semana passada: assim, irmãos meus, e todos os governantes, aqui a pergunta antes, para dar continuidade, para entenderem, ele perguntou o seguinte: gostaria então que me perguntasseis, finalmente, vós todos que me ledes, haverá porventura um meio de nossos chefes de Estado alcançarem vitória sobre essas poderosas forças maléficas e seguirem fielmente a inspiração das forças do bem? Ah, sim, irmãos meus, e todos os governantes do mundo que conseguiram no passado e os que no presente conseguem realizar administrações realmente úteis e progressistas, utilizaram e utilizam esse meio, que é único, e não só para eles, mas incorporemos para a nossa vida, vencer a nós mesmos. E olha o que eles faziam. Qual é o conselho? Consiste esse meio tão simples, mas verdadeiramente eficaz, em colocar-se o homem diariamente em comunhão mental com Deus, no recolhimento do seu lar, como no silêncio do seu gabinete, quando algum fato, assunto ou problema de magna importância se lhe apresente para resolver, pedindo a Deus a ajuda das forças do bem, sua inspiração e auxílio, mas faça-o sincera e devotadamente, para que as luminosas entidades que o cercam possam transmitir-lhe a ideia que pode ajudá-lo a solucionar acertadamente o problema. É esta uma fórmula que não falha, porque nada falha quando a divina inspiração e ajuda são solicitadas. Então, qualquer problema que teremos em nossas vidas de dificuldades, nós podemos entrar em comunhão com Deus no recolhimento do nosso lar, naquele momento de silêncio, naquele momento onde o turbilhão do dia, ninguém vai precisar te chamar, ninguém vai precisar chamar a sua atenção, você vai poder estar ali e concentrado e vai fazer a petição para Deus, dizendo: Pai, ou as forças do bem, ou a quem você se conecte como um ser divino que apazigue sua mente e faça você confiar que você vai sentir a resposta. Pode ser Maria de Nazaré, pode ser o Senhor Jesus, pode ser o Mestre Buda, Krishna, quem você ver como luminoso ser que possa lhe ajudar, ou simplesmente o seu mentor, seu eu superior, Deus, a fraternidade branca, quem você quiser que você se sinta, que você se conecte. E você elabora a petição dizendo: estou com problema no meu relacionamento, estou com problema de saúde. Como é que podem me ajudar a resolver isso? Eu solicito ajuda e apoio das forças do bem, para que vocês me ajudem a resolver isso. E com certeza a ajuda vem. Mas isso não pode ser pesado, porque muitas vezes a gente faz isso com tanta força mental que esquece de relaxar o corpo para o corpo receber a resposta. Porque nós estamos ali mentalmente focados naquele problema. Por favor, me ajuda, mas focado no problema. O que você tem que fazer? Senhor, me ajuda. E relaxar o pensamento e trazer muitas coisas boas para o teu pensamento, colocar-se em conexão, ir para uma cachoeira, lavar a sua alma, o seu corpo, pensar nas luzes brilhantes. Eu, no meu caso, penso em muita purpurina, muita coisa colorida, porque eu adoro brilho, eu penso em tudo brilhante na minha volta. Pensar em alguma coisa e simplesmente relaxar o corpo.
Porque quando nós estamos no problema, nós fizemos justamente o contrário. Nós deixamos o corpo rígido, pensando, eu preciso, por favor, olha, só atenção. Como é que vai atravessar uma energia quando nós estamos tensionados? Vai atravessar a energia? Nós vamos conseguir ouvir alguma coisa? Não. Para isso nós precisamos fazer o quê? Relaxar a nossa mente, ó. E o corpo. Se entrega. Põe uma musiquinha, põe só um põe no silêncio, seja lá como você for. Eu prefiro música, de preferência do Ovelha, lá escutando a minha musiquinha preferida, relaxando. Isso. E pronto. Esse eu E é isso. Quando você sair desse transe, você vai sentir segura e confiante que tudo está como deveria estar. E que a vida é bela e como diz a canção, eu esqueci que o teu amor zela por mim. Por isso que essa comunhão deve ser feita diariamente, porque quando as coisas que forem solicitadas forem atendidas, a fé se reforça. Você percebe, eu pedi ajuda, a ajuda veio. Opa, tá dando certo. Eu vou pedir mais coisas quando eu necessitar. Vou agradecer. Quando eu tiver algum empecilho, eu vou novamente solicitar, que eu sei que eu vou ser ouvido e atendido. Agora, se você não utiliza esse recurso de comunhão com as forças do bem, você não vai saber que isso dá certo. E aí talvez entre no clima que a irmã Eliane falou, porque você só vai solicitar apoio quando a coisa estiver muito feia. E com muita rigidez. Então você não vai ter aquela confiança, você não vai entregar, você não vai confiar. Você vai ficar rígido com o teu sentimento, não acreditando, duvidando. Vai pensar, será que eu estou sendo ouvido mesmo? Será que tem alguém me ouvindo? E você vai duvidar. Em vez de ser algo natural que você já faz todos os dias, que você sabe, que você sente que está sendo ouvido. Por isso é tão necessário, como eles falaram, diariamente. Não é uma situação que você vai, agora eu estou com um problema, daqui a um mês, agora eu estou bem de patrimônio, recebi um bom valor, agora não vou ter nenhuma despesa, pelos próximos 30 dias eu estou bem, ou estou pelo próximo ano, então vou esquecer das forças do bem, porque materialmente já estou bem acolhido. Jamais, a gente tem tantas, não é só material na nossa vida, é emocional, é relacionamentos, a gente precisa das forças do bem constantemente. É alguma pecunha no trabalho, é alguém que você viu que lhe tratou mal, é alguém que você viu na rua que precisa de ajuda. Você vai ver que as forças do bem que você solicita podem ser utilizadas para tudo que você vê na tua vida que necessite de apoio mesmo, que seja sublime, que vale a pena você pedir. E aí é o seguinte, ele continua dizendo, aí tendes, queridos irmãos, uma fórmula que deve ser utilizada não só pelos chefes de Estado, como também por quantos desejem afastar as pedras do caminho. Se a empregarem todos os governantes da hora que passa, afastadas estarão para sempre as perspectivas de luta entre os povos, e o progresso humano não terá limites. Os governantes, mais do que ninguém, necessitam de examinar-se intimamente, perscrutar suas tendências e objetivos, para melhor poderem contar com a ajuda de Deus em suas árduas tarefas. Porque, se disto se divorciarem, ai deles nos tempos que estão por vir. Meditem sobre isso quantos detêm em suas mãos uma parcela de poder, e certamente bendirão um dia mais este conselho de seu dedicado amigo irmão Tomé. Então, não só para os chefes de Estado, mas para a nossa vida, incorporar essa oração diária às forças do bem, colocando todos os nossos desafios e apoio espiritual constante na nossa vida, porque isso afasta, como lhe disse, as pedras do caminho. E gostaria de relatar um livro que eu estou lendo, onde fala de um médium numa casa espírita, que começou a desviar-se do caminho dele, de onde deveria curar as pessoas, e começou a utilizar-se do seu dom da cura para ganhar dinheiro, lucrar, só atendia as pessoas que lhe pagassem melhor. Então isso começou a afastar os espíritos que de fato auxiliavam ele na cura, né? Zombeteiros começaram a se disfarçar pelo médico espiritual que curava verdadeiramente.
E então ele começou a atrair a sua própria destruição. Este irmão já pouco rezava na vida. Começou a se afastar do caminho. Simplesmente ele começou a viver uma vida de paixões, seduzido em apreciar a boa alimentação, a sexualidade, os prazeres da carne e da matéria. E isso afastou a proteção divina. E o que ocorreu com este irmão? Aqueles que são os maldosos, os irmãos da ignorância, projetaram um plano para que ele desencarnasse. E então fizeram uma rinha, uma briga, em um momento de leilão. Aquele que foi vencido por esse médium no leilão, atacou a moral dele, dizendo: esse dinheiro pertence às curas, isso aqui você está usando dinheiro. E para ele aquilo foi uma afronta. E então entraram numa briga corporal. Se agrediram. E ficaram ali nesse período, se agrediram, depois pararam a agressão. E depois de um tempo aquela pessoa e aquele clima de briga, um não queria deixar barato aquilo. Porque as pessoas querem vingar-se um do outro quando atinge a sua moral. E dominado pelo plano daqueles maldosos que influenciam as pessoas e o médium invigilante, aquele veio para lhe agredir novamente, depois de já ter agredido. Voltou à agressão. Então aquele médium, por estar com o seu corpo danificado devido ao exacerbamento de bebidas alcoólicas e o modo de vida que levava, as forças do bem, por mérito dele também, de também ter ajudado no início, quando ele iria desencarnar esse irmão com um revólver, ele teve um ataque cardíaco e desencarnou naquele momento. Como misericórdia, Deus tirou e cerceou a sua vida para que ele não adquirisse mais débitos, aniquilando a vida de outro ser humano. Então é o seguinte, um dos mentores perguntou: e se ele estivesse ancorado com as forças do bem, isso iria acontecer? A resposta do mentor foi não. Este e outros problemas na vida dele seriam evitados, porque ele estaria em comunhão com Deus e as pedras do nosso caminho são afastadas, desde que nós cumpramos com o que a vontade maior deseja que a gente faça. E às vezes a vontade maior só quer que a gente seja um bom pai, só quer que a gente seja um bom marido, uma boa esposa, que a gente cuide do nosso lar, que cuide dos vizinhos, que seja uma boa pessoa, viva feliz, alegre. Eu vou no parquinho ali levar minha filha e eu vejo as crianças sorrindo e cantando e dançando e gritam e correm. E aquele brilho no olhar das crianças, e depois as pessoas vão crescendo, vão se tornando adolescentes. E aquele brilho vai sumindo e as pessoas, para poder voltar, essa animação começa a entorpecer-se, muitas vezes com drogas, com álcool, com vícios, buscando estimularem a sua consciência que já está tão desestimulada, tão cheia, tão sem vida. Aquela vida de quando era jovem, cheio de vontade de viver, de brincar, que não se importava com a cor da pele, que não se importava se a pessoa era rica, se era pobre, não se importava, simplesmente é meu irmão e está aqui, vamos brincar. E tem aquele brilho da vida e vai cada vez mais diminuindo com as pessoas quando se afastam dos seus propósitos e do contato com as forças do bem. Então quem desperta vive feliz, vive alegre. Vejam como é assistir um vídeo do irmão Divaldo Franco, como sorri, como é alegre, como eram os vídeos do Chico Xavier. Imagine se Jesus era um ser que vivia triste, jamais vivia feliz, por mais que não entendessem ele. As pessoas de luz vivem alegres e felizes e despertam porque estão em comunhão com Deus. E só é possível ter comunhão com Deus se cada um aqui se voltar a Deus diariamente. Porque senão é impossível, não tem como. O livre-arbítrio é você que escolhe o caminho, o que você quer fazer. O conhecimento na Terra hoje, se cada um aqui buscar pelo conhecimento mais elevado, seja na Bíblia, seja nas cartas psicografadas, seja nos livros espirituais, né?
você vai perceber que todos os mestres estão direcionando o mesmo caminho, que é o caminho do amor, o caminho de viver uma vida alegria, em abundância, em comunhão com a espiritualidade. Não há nada de triste nisso, não há nada de que você pense, eu vou perder a vida que eu tenho, jamais. A vida vai ser muito melhor do que se possui, vai dar valor às pequenas coisas. Vejam o filme da Alice no País das Maravilhas. Mesmo lá antes, no começo do filme, as pessoas não entendem ela. As pessoas estão ali, ela passa um coelho, a pessoa que está do lado dela já fala, odeio coelhos, gosto quando meus cachorros vão atrás para poder e acabarem com eles, né? Então as pessoas não... O nível de tristeza que vive, por mais que tenha abundância lá na riqueza, cheio de pompa, dinheiro, vestuário, de mostrar para os demais, não, sua família é nobre e coisas da terra. E ela não se importava, você vai casar com um nobre, olha, um nobre, pessoa, né? Como é que você vai recusar isso? E a pessoa já falando, olha, você é muito bonita, então você vai dar bons filhos, só pensando no lado do que poderia se usar dela. E ela já raciocinando, mas eu não quero isso. Eu não quero para minha vida isso. Não me importa se ele é um nobre, se ele tem dinheiro, se é de uma boa família. Isso não me importa, eu não quero isso. Então, quando você desperta, você vai pelo caminho do teu coração. Todo mundo vai estar lá numa grande festa, vai dizer sim, você vai dizer não. Todo mundo vai esperar que você diga sim para o mundo. Venha, está todo mundo aqui numa roda, estamos bebendo, estamos usando droga. Você vai dizer não, isso não me convém. Porque nem tudo nos convém. Então cada um aqui é o senhor do seu destino. Que cada um aqui possa perceber que é quem escolhe o tipo de vida que quer ter. E é necessário que tenhamos essa comunhão com Deus todos os dias. Hoje, agora, no horário do trabalho, no almoço. Então é necessário que a gente estipule também um horário de oração. Seja antes de dormir, seja num horário que você sabe que ninguém vai lhe incomodar, que ninguém vai chamar a sua atenção, que você possa estar ali conectado com Deus. Que você fale, esse é o meu horário de oração, o horário que eu vou entrar em comunhão com a espiritualidade, com o meu mentor, com os meus amigos espirituais. Eu sei que isso é para o meu bem, isso vai ajudar minha família, vai ajudar minha vida, porque Deus não desampara aqueles que se voltam a Ele. Não desampara, jamais. Que cada um saiba disso, que Deus é bom. Como a irmã Eliane falou da música, né? A gente tem que tomar essa consciência, porque talvez a gente pense que Deus está longe demais, mas não. Ele está em toda parte. E olha como ele nos ensina. Hoje ele deu uma lição, me deu uma lição enorme na pracinha. Eu fui encontrar eu fui com a Silva, com uma das minhas irmãs, encontrar outras duas. A Nádia estava na praça com o Ravi, o filhinho dela, e ele estava brincando com uma criança. Ele brincando com a criança, de repente o pai chegou e pegou essa criança e levou embora. Aí ele foi para baixo do escorrega, deitou no chão e começou a chorar, porque o amiguinho tinha ido embora. Aí eu me aproximei dele, segurei na mão dele, ele veio até a mãe, começou a chorar. Aí a Nádia disse para ele, tem outras crianças aqui, você pode fazer outros amigos. Nesse instante ele simplesmente saiu, arrumou outra criança e pronto. O choro cessou e ele continuou brincando com outras crianças. Quem dera a gente fosse assim na vida, não é? A gente fizesse isso. Olha, eu estou chorando aqui, ali, mas assim, a cena agora, falando da Alice no País das Maravilhas, e a cena do que a gente presenciou hoje, me remeteu muito a essa sensação. Olha como Deus nos dá um ensinamento em todos os momentos. Não foi num livro, não foi em lugar nenhum, foi o meu sobrinho brincando, mas foi muito engraçadinho, porque ele deitou embaixo do escorrega, batia os pés e as mãozinhas e chorava porque o amigo tinha ido embora. E assim somos nós, às vezes a gente chora com aquilo que vai embora, mas a gente esquece que de repente tem outras coisas que a gente pode fazer, não é só aquilo. Aquilo não é só aquele amigo que vai nos fazer feliz. Há outras pessoas que nos fazem feliz. Há outros momentos que nos fazem feliz. Há outras situações que nos fazem feliz.
Não é só aquilo. Porque aquilo para mim parece, para o Ravi naquele momento, aquele amiguinho parecia o mais importante de todos. Ele não conseguia ver o outro lado, só viu o amiguinho que foi embora. E aí quando ela disse, vai, tem tantas crianças aqui, faça. E é isso que Deus faz conosco. Quando nós estamos lá esperneando, porque perdemos alguma coisa que queremos, batendo os pés, Ele nos segura pela mão e diz, vai, tem outro amiguinho lá esperando por você. Eu acho que essa foi uma das cenas que me trouxe um aprendizado enorme. E não parece. Mas é assim que a gente aprende. Está ali na minha cara. Explícito. Uma situação de ensinamento puro. Perfeito. Agradecemos muito o pessoal que esteve na live. Que cada um agora faça seu momento de comunhão também com Deus, com o ser que você considera sublime, com o seu mentor, com Jesus, com aquele que você se sinta que está amparado, ancorado, sustentado, que você ame, e peça a bênção sobre você, sobre a sua família, por onde quer que você vá, que você possa levar o perfume da bênção que Ele lhe forneça. Muito obrigado pela presença e que Deus abençoe a todos.